com muita humildade, eu me coloco aqui para falar da palavra do Senhor, falar de um tema tão difícil, tão complexo, né? A gente está numa série de mensagens chamada Derrotando os Gigantes, e hoje esse gigante que a gente vai falar aqui é a depressão. Não é fácil, é um tema muito profundo, ainda bem que aumentou um pouquinho o tempo para falar, porque falar em meia hora sobre isso, para mim principalmente, que eu falo muito, mas eu vou tentar ser breve, porque eu não quero que vocês saiam daqui deprimidos, né? Então, primeiro é importante, né, frisar aqui que a depressão ela pode ser causada por um monte de fatores, mas eu não pretendo falar aqui no âmbito da psicologia, da psiquiatria, porque eu não tenho autoridade para isso, né? Mas é bom deixar claro que nem tudo é demônio. Muitas vezes a gente está em algumas igrejas, pastores inclusive, que não têm um certo esclarecimento, e às vezes pessoas estão passando por algum problema de ordem mental, e às vezes a gente não tem o discernimento para saber. Já aconteceu isso comigo, eu era de uma igreja, e saímos correndo da igreja para ver uma irmã, porque estava tendo problemas sérios em casa, não falava coisa com coisa, e todo mundo orando, todo mundo impondo as mãos, todo mundo repreendendo o diabo. Mas aí o pastor falou assim: olha, isso não tem nada a ver com isso, temos que levá-la a um médico. Levamos ao neurologista, e ela estava, o que foi diagnosticado é que ela era bipolar, e ela tomou os remédios e ficou bem até hoje. Encontro com ela aí na rua de vez em quando. A gente precisa compreender, né? Ver as coisas com discernimento, pedir a Deus discernimento. Mas a psicologia, a psiquiatria, a neurologia, elas são também ferramentas que Deus disponibilizou para todos nós. Mas tem uma coisa também que eu posso garantir: qualquer uma dessas enfermidades, sejam espirituais, sejam físicas, né, o Senhor Jesus pode curar. O Senhor Jesus, Ele tem poder para curar, né? E eu gosto de uma definição que o pastor Cote dá a respeito do que é depressão, porque ele diz que a depressão é a alma em agonia de morte, uma existência sem nenhum tipo de anseio ou esperança. É um estado muito profundo de tristeza, né? Estou vendo essa água aqui, eu estou lembrando que eu agora estou muito mais tranquilo, que antigamente eu ficava preocupado de beber essa água, e sempre que eu ia pregar eu estava tremendo. Eu falei: será que eu vou conseguir? Mas eu quero ler um texto com vocês, porque entendam, sempre é bom ler um texto bíblico, porque se o que eu falar aqui não edificar vocês, mas com certeza esse texto vai edificar. Esse texto aqui, talvez eu precisasse só lê-lo, porque ele já fala muito bem do que eu estou querendo dizer para vocês. Está lá, é o Salmo 34, mas eu vou ler alguns pedaços do Salmo 34. Do verso 1 ao 4, ele diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu.
livrou-me de todos os meus temores. No verso 6 ele vai dizer: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Verso 14 ao 15: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. 17: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O Senhor resgata a alma dos seus servos, verso 22, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém? Esse salmo, ele já dá a dica de uma das coisas que precisamos fazer para que a gente não caia nessas, eu não vou dizer assim a depressão em si, mas muitas vezes tristeza, momentos de tristeza profunda que a gente passa, né? E a Bíblia, ela está cheia de momentos como esse. A Bíblia, ela é um manual e trabalha na prevenção. Prevenção é tudo, irmãos. A gente vê momentos de depressão, momentos de tristeza profunda, que afligem diversos personagens da Bíblia. E se a gente for observar, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, talvez tenha sido aquele que mais teve momentos de tristeza profunda, momentos de depressão. A gente está muito acostumado a falar de depressão, falar de Elias na caverna. Mas Davi teve momentos seríssimos. Tivemos outros, né? Jó. Talvez Jó seja assim, um dos que a gente pode realmente falar que ali foi de ordem espiritual, né? Jó estava sendo tentado, estava sendo testado, passou por muitas coisas que Satanás teve a permissão para tocar nele, né? Mas a gente tem Eli com seus filhos, tem Davi, tem Elias, tem Jonas, pela desobediência, tem Pedro, por causa da sua prepotência, e o próprio Jesus no Getsêmani, carregando a nossa cruz e os nossos pecados, num sofrimento absurdo, a ponto de chorar sangue, e suar sangue. Mas a gente teve outros também, porque esses todos que eu falei aqui até agora, eles se recuperaram. Vocês olham nesses salmos de Davi, que geralmente ele está falando sim, de momentos de tristeza, mas Davi buscava o Senhor e o Senhor o levantava. Todos esses homens, eles foram levantados por Deus. Mas nós tivemos alguns que sucumbiram, né? Como Saul, como Judas. Então a depressão que eu vou falar hoje aqui é tanto da depressão que é resultado de várias situações que são somatizadas, né, ao longo da nossa vida, quanto algumas tristezas profundas, resultado de alguns acontecimentos que acontecem ali, em alguns momentos da nossa vida.
Eu quero, antes de começar aqui, orar, pedir que vocês fechem seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado, teu amor. Ó Deus, te peço que o Senhor possa falar hoje à sua igreja. Ó Jesus, eu te peço que se há alguém aqui hoje que esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, algum momento de tristeza, talvez o início de depressão, ó Deus, que possa ser curado no seu nome, Jesus. Alguém hoje que esteja aqui, que de repente tem alguém na sua família, ou algum amigo, ó Deus, que possa ser alimentado pela tua palavra, a ponto de saber, Senhor, que o Senhor pode curar toda a enfermidade, Senhor. Ó Deus, eu te peço que o Senhor esteja sondando os corações que estão aqui hoje. E que o Senhor esteja, Pai, aliviando qualquer dores de perdas, Senhor, de dificuldades financeiras. Ó Deus, dores de morte, Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa estar nos auxiliando, estando em todo tempo conosco. Vá àquele hospital agora, Jesus, com os teus anjos. Toque no coração daquelas pessoas que estão lá, Senhor. Nos capacite, Pai, a sermos a sua boca, a levarmos a tua palavra para quem precisa, Deus. Ó Deus, nós sem ti não podemos fazer nada, Pai. Esteja conosco, Senhor. Usa-me, Senhor, nesse momento, é um pedido que eu te faço, no nome de Jesus. Quero falar da depressão que há no mundo. Eu vejo, irmãos, a depressão ligada intimamente, assim, à cultura do mundo. Uma cultura que a gente ainda carrega. E a gente tem muita dificuldade de se desvencilhar dessa cultura. As novelas que a gente assistia, né? A gente não tinha, eu sou de uma época que a gente não tinha muita alternativa. Eu morava num lugar que você só pegava a Globo e muito mal. E você assistia o que passava. E a gente é influenciado por essas coisas, e fomos durante muitos anos. As músicas que a gente ouviu, até hoje, todo mundo sabe aqui que é difícil às vezes, sabe? A gente está sempre ouvindo uma música que às vezes não tem nada a ver com o Senhor. Eu não quero ser radical em falar de música aqui. Não é fácil. Porque se deixar eu começo a falar também. Mas as músicas que a gente ouve que não engrandecem ao Senhor, música foi feita para louvar a Deus, irmãos. Os filmes que a gente assistia, que a gente assiste ainda, né? Algumas vezes, porque a gente não tem uma cultura muito grande cristã, a gente não tem muitos filmes evangélicos para ver, né? A gente já viu tudo. A gente não tem muitas peças de teatros, né? Para ver, para assistir. A gente fica muito limitado, o jovem fica muito limitado a isso hoje. Mas então todas essas coisas, toda essa cultura mundana, ela, com o passar do tempo, não tem como a gente não ser influenciado em alguma coisa. Não tem como. E a gente aprendeu também a mostrar muitas vezes, nisso tudo, ser o que a gente não é e ter o que a gente não tem. E ainda vem as redes sociais que a gente não sabe usar, onde o tempo todo a gente só mostra a parte boa das nossas vidas, né? Redes sociais são ótimas, né? Tá todo mundo rindo. Hoje todo mundo usa um filtro, pele linda, cabelos sedosos,
a gente passa uma coisa que a gente não é. Sem contar que muitas pessoas documentam tudo nas redes sociais. Eu vejo muita gente colocar tudo que está fazendo. Está consertando um chuveiro, coloca lá consertando um chuveiro. Está caminhando na rua. Qualquer coisa que a gente está fazendo, a gente está colocando hoje nas redes sociais, expondo a nossa vida nas redes sociais. Falando coisas, se parar para pensar, para quê? Por que as pessoas precisam tanto saber de nós assim? Por que a gente quer tanto mostrar o que a gente está fazendo, o que a gente supostamente é, e a maior parte das vezes a gente não é o que a gente está mostrando? As redes sociais, elas se tornaram sepulcros caiados. De ver fotos lindas, né? Os celulares estão cada vez melhores com as suas câmeras. Faz fotos lindas, casal abraçado, se beijando, mas às vezes aquele ali foi o único momento que eles se abraçaram. Porque a gente tenta mostrar sempre uma coisa que a gente não é. Nada daquilo é verdade. Através de todas essas ferramentas, o mundo também vinha fazendo a gente acreditar em ilusões que certamente resultam em desilusões. Decepções que resultam em generalizações, né? Porque a gente é iludido com... Tipo assim, a Bíblia em momento nenhum falou assim, olha... Casem-se e vocês terão uma vida maravilhosa. Ela não fala isso. A vida maravilhosa que a Bíblia promete não está aqui. Ela não diz que a gente vai se casar e vai ter uma vida sem problemas, né? Mas os filmes falam isso. Os contos de fadas falam isso. Mas quando a coisa acontece de ruim, você generaliza, né? Porque às vezes você é traída, estou falando para a mulher, mas acontece com o homem também, e você vai falar assim, homem não presta, nenhum homem presta. O casamento não deu certo, você vai falar assim, olha, casamento é uma instituição falida. Então a gente tende a generalizar por causa de problemas que aconteceram com a gente. Você vê um pai tendo problema com um filho e você fala assim, não quero ter filhos. Esse negócio de ter filho não é para mim. Então a gente vem sendo influenciado pelas coisas que estão ao nosso redor. E aí, uma outra também muito conhecida, né? Todo pastor é ladrão. Porque vê pastores aí fora tendo escândalos, extorquindo, e aí você pega todos os pastores e coloca nesse mesmo saco. E também tem aqueles que culpam a Deus por causa das coisas que acontecem em nossas vidas. Por que, Senhor, o Senhor fez isso comigo? Pessoas em desespero, né? Até entendo, às vezes, no momento que a coisa acontece, né? O desespero, talvez você falar coisas que você não falaria normalmente. Mas esses contos de fada, esses filmes, as músicas, tudo isso que nos alimentou durante muito tempo e ainda alimenta muitas pessoas aí fora, é o que fazem elas também entender assim, olha, o casamento também, eu estou casando, mas se não der certo, a gente separa. Estou falando de coisas que eu já ouvi. Porque a gente nunca busca, não vou dizer nunca, né, também, senão eu estou generalizando também. A gente muitas vezes não busca os conselhos de Deus, a gente não busca
ouvir os conselhos dos nossos pais. Aí a gente faz sociedades, abre empresas sem avaliar, sem planejar. Casamento também é um tipo de sociedade. Tomamos muitas decisões sem planejamento. A Bíblia fala sobre planejamento. Mas esse é o mesmo mundo que diz também para as pessoas que estão ali fora, como eu já ouvi também, dá só uma tragadinha, se você cheirar uma vez só, você não vai ficar viciado. Mas por que tantas pessoas estão passando por isso hoje? Antes de falar a primeira verdade que eu quero falar aqui, é que aconteceu uma coisa, a gente precisa compreender uma coisa que aconteceu. Quando eu e o pastor José estudávamos no Cenecista, lá em 1982, né, muita gente aqui talvez não fosse nascido, mas eu não sei, pastor, você lembra que tinha lá na parede... Irmãos, eu vou fazer uma referência à questão política, mas não vou falar de política, tá? Tinha lá no muro escrito assim, abaixo a ditadura. Lembra? Acho que era no muro do Elisiário Mata. O mundo passou por um momento, principalmente na Revolução, na década de 60, de 70, um momento de muita revolta aos governos militares, à ditadura, às coisas, as coisas que você se sentia obrigado, as proibições. E contra isso... se levantaram alguns movimentos contrários, tipo os hippies, né? Aqueles movimentos da década de 60, que pregavam paz e amor, é proibido proibir. Por que eu estou falando isso? Porque tudo que é muito, tudo que às vezes é colocado de uma maneira muito contundente, ela também tem uma reação contundente. Por exemplo, aquelas pessoas não gostavam daquelas proibições todas no governo militar, mas quando eles conseguem entrar no governo, em vez deles quererem fazer algo equilibrado, eles vão para uma liberdade exagerada. Entendeu? Chegando à libertinagem. E isso é um ciclo no mundo. Porque daqui a pouco vão ter uma reação de novo, como já teve, né? De um grupo, outra vez conservador, vindo com uma reação também forte contra isso. A gente não sabe ficar no meio termo. Só que, entendam por quê. Eu espero que vocês consigam compreender o meu raciocínio. Por que eu estou falando isso? Aqueles pais daquela época, a gente era garoto, né? Eles começaram a criar os seus filhos com uma liberdade exagerada. Aqueles filhos deles são os pais de hoje que criam filhos assim, com muita liberdade, como vocês veem aí fora. Não tem mais aquela mesma educação que a gente tinha quando a gente era mais novo, né? Quando a gente era criança. Porque os exageros geram outros exageros, né? Mas por que essa depressão então está aumentando tanto hoje? Então a primeira coisa que eu quero falar é uma criação que deprime. Ela não deprime na hora, mas vai trazer depressão lá na frente. A criação de hoje não é como a de antigamente. Confesso que algumas coisas melhoraram, sim. Algumas melhoraram, não posso dizer que não. Mas a gente precisa aprender, porque às vezes a gente faz isso, né? As coisas mudam no mundo e você quer mudar também radicalmente e esquece das boas que já tinham. Mas o Senhor, o que Ele fala? Que a gente tem que, ponham à prova todas as coisas, mas fiquem com o que é bom. O Senhor já falava isso. A gente não pode pegar uma ideia nova hoje e jogar fora as boas que já tinham. Então, uma das coisas que aconteceu, por exemplo, eu quero falar uma coisa aqui. As dificuldades da vida, elas são terapêuticas.
O que isso quer dizer? As frases: meu filho não vai passar pelo que eu passei. A gente conseguiu as coisas com muita luta, com muita dificuldade. Acredito que tem muitas pessoas aqui que lutaram muito na vida para ter o que tem. E às vezes você, claro, com um senso de proteção, você fala assim: não, eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Aí, a segunda frase: hoje eu vou deixar que ele durma mais um pouco, tadinho. Ele saiu ontem, está cansado. Essa criança não vai aprender a ter responsabilidade. Irmãos, quando eu trabalhava no Rio, eu era do mundo, né? Às vezes eu saía, às vezes até virava noite, mas eu estava na hora no trabalho no dia seguinte. As crianças hoje entram na escola às 7, mas estão chegando às 7h40. E a gente fica com pena de acordar. Está cansado. Ele sempre quis um Xbox. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou ver se fulano me empresta o cartão. Vou falar com ele. E aí você se endivida. Você não tem condições, porque você quer ver o seu filho feliz. Mas você não ensina o seu filho a lidar com o dinheiro. Vocês estão entendendo? Porque problemas com dinheiro, a gente vai ver isso, são causas também de depressão lá na frente. A gente não está preparando os nossos filhos hoje para que amanhã eles não tenham essas coisas. Isso aconteceu muito. Não quero que você estude música. Quer morrer de fome? Vai estudar direito. Conheço uma pessoa que aconteceu isso. Faculdade de música não vou pagar, de direito eu pago. Meu Deus. A gente está ensinando nossos filhos a estudar para terem e não para serem. Quem faz algo forçado, ela nunca vai se sentir realizada. Nunca vai se sentir realizada. Estão prendendo que a realização e sucesso é ter carrão, é ter um casarão, é ter um avião. Tudo ão. E no final, depressão. É real isso, gente. Parece brincadeira, mas é real. A sociedade está doente. Serão amargurados, porque dinheiro não é propósito, dinheiro é resultado. Você não pode ter o seu propósito, não é assim, não, eu vou ganhar muito dinheiro. Tem muita gente que estuda aquilo que gosta, é bom naquilo que gosta, e com isso, e consequência disso, vai ganhar dinheiro. Olha, eu tenho a filha de um amigo meu, olha só, ela estudou, como é que é o nome? A Yarin que gosta disso, moda, estudou moda, né? Isso. Ela estudou moda. Olha o que aconteceu com ela. O pai, deu todo o apoio. Circo de Soleil teve no Rio de Janeiro. Aí o Circo de Soleil botou assim, anúncio nos jornais. Procura-se costureiras. Ela falou assim, cara, vou me candidatar como costureira. Olha só. Às vezes, muitas pessoas não foram para essa vaga porque achavam que ser costureira... Não, estou estudando moda, não é para ser costureira. Ela foi para ser costureira. Irmãos, o Circo de Soleil fez um espetáculo, agora não estou lembrando o nome, era um nome de 3 letras, eu não lembro. Aqui no Brasil, inclusive, que todo figurino foi criado por ela.
de costureira, ela passou a ser responsável pelo figurino do Cirque du Soleil. E para quem conhece o Cirque du Soleil, o figurino do Cirque du Soleil é espetacular. Ela fez justamente, foi a única apresentação do Cirque du Soleil que usou as roupas todas com material reciclado. Tudo criação dela. Ela hoje, ela estava morando até pouco tempo no Canadá, porque o Cirque du Soleil é no Canadá. Teve humildade, não pensou no dinheiro. Mas a segunda coisa que eu quero falar aqui também é do princípio da autoridade. Para de ser bobo, deixa o menino sentar aí. Não precisa se servir não, tá, Joãozinho? Deixa que eu coloco o seu prato. Não quer comer fígado? Tá bom. Não quer comer peixe? Tá bom, tá? Cebola também não? Não. Ovinho? Não? Feijãozinho? Não? Tá bom. Gente, o que essa criança come? As crianças de hoje não querem comer mais nada. Eu estava falando com o meu amigo lá, que é meu sócio lá, né? Ele falou que ele chegou para o pai dele e falou assim: não como fígado. O pai dele, tá bom. Chegou para a esposa, põe na geladeira a comida dele. O que vai fazer? Não, à noite ele vai estar com fome para comer. Ele falou que come fígado até hoje. Porque, sabe, a gente está criando príncipes, reizinhos nas nossas casas. Elas estão ditando as regras das nossas casas. E o principal, não estão aprendendo, inclusive, o princípio da autoridade. Eu vi, talvez vocês tenham visto, um vídeo daquele ator que fez agora o Capitão América, um ator negro, que ele fala assim, ele foi super criticado nos Estados Unidos por isso, porque ele falou assim: filho meu tem que dizer sim senhor e sim senhora. Sabe? Tem que dizer me desculpe, obrigado, me perdoe. Só que as pessoas não estão sabendo hoje dizer: olha, desculpe, eu estou errado. Não admitem os seus erros. Fora o que essas crianças também, hoje, presenciam dentro de casa, casais que não têm nenhum respeito um pelo outro, que se xingam, às vezes até agridem com violência. Está entendendo? Estão conseguindo entender o porquê que nós temos uma sociedade cada vez mais doente, cada vez mais depressiva? E os celulares, os tablets. Eu e a Vivi, a gente tinha combinado lá atrás, assim, a gente não vai dar celular para as crianças. Aí veio a pandemia. As escolas passando as coisas para as nossas crianças através de celulares. Tivemos que dar os celulares. E, como dizia um filósofo chamado Diógenes, tudo aquilo que você experimenta, você se torna escravo. É mais fácil você tirar o rim do seu filho do que o celular da mão dele. É difícil, começa a chorar e não quer, e faz um drama. A gente colocou agora, por exemplo, um aplicativozinho para... A Ana tem que ficar 1 hora só por dia. Só que ela termina 1 hora, ela me liga: pai, me dá mais 1 hora? Aí eu coloco, e eu estava colocando, eu estava caindo nessa. E era assim, quando eu vi, eu tinha dado umas 15 horas para ela naquele dia. Aí eu cheguei nesse dia para ela e falei assim: acabou. Se eu coloquei que é 1 hora, vai ser 1 hora e acabou. O resto do tempo você vai ler, você vai estudar, você vai brincar de boneca, você vai fazer o que for, mas acabou. Só que às vezes ela rouba o celular da mãe. Quando vê, ela está embaixo do lençol assim, mexendo no celular da mãe dela. Então, complicado.
uma outra coisa também, já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Porque uma vez eu estava na imobiliária, chegou um pai com 2 crianças. Cara, 2 crianças. As crianças mexiam em tudo, as crianças quebravam as coisas, as crianças corriam por dentro da imobiliária, mas faziam uma... E eu assim, e o cara... Daqui a pouco o cara, peraí, correu. Aí voltou com o carro com 2 tablets. Toma. As crianças... Aí ele... Tablet é uma benção. Tablet é uma benção, né? Ele não tem autoridade sobre os filhos dele. Perdemos muitas vezes a autoridade. Porque o meu pai, e eu acredito que os pais de muitos aqui, antigamente, quando eu estava fazendo algo, meu pai só olhava. Ele não falava, ele olhava e você já sabia que o negócio estava pegando. Então, irmãos, pais que não querem ter problemas agora, vão ter lá na frente. Porque são esses filhos que talvez venham te acordar na madrugada porque aconteceu algo. Não é fácil. Segunda coisa é a idolatria que deprime. No mundo, até mesmo em consequência de tudo que nos alimentamos até hoje, como a gente já falou aqui, a gente aprende a levantar ídolos em nossas vidas. Alguns têm como ídolo o dinheiro, que o Senhor chama de Deus, né? Outros idolatram coisas como carros, imóveis, posições. Não sei se vocês lembram de uma propaganda da Ipiranga, que o cara está lá no hospital lavando a ambulância está branquinha, toda bonitinha, aí vem um cara todo ensanguentado, peraí, vamos botar o cara aí. Oh! Carro branco, limpo, sangue, suja. Aí vinha assim, falando no final, brasileiro é apaixonado por carro. Eu já ouvi, isso não é frase minha não, tá? Eu não quero ser maldoso. Eu já ouvi gente falar que tem pessoas que tratam melhor os carros do que as suas esposas. Então a gente levanta ídolos, né? Idolatramos carros, posições. E a idolatria é algo que certamente nos traz depressão, por um fator muito importante, sabe o que é? Tudo que a gente idolatra, que não seja o Senhor, geralmente a gente perde. Pode ver que muitas pessoas que idolatram muito dinheiro, uma hora perde. E eu quero falar rapidinho de algumas idolatrias. Olha, a idolatria é a pessoa amada. Tem gente que idolatra o companheiro, a namorada. O que está acontecendo muito hoje, né? Esses crimes passionais não admitem a rejeição. Há uma idolatria por essas pessoas, há uma idolatria ao dinheiro, e quando perdem isso, às vezes jogam fora a sua vida. Quando perde a pessoa amada, tem gente que joga fora a sua vida. A idolatria ao corpo, e tem gente que também joga fora a vida, por causa de uma idolatria, um exagero nesse culto ao corpo. A idolatria a filhos. Muitos jogam fora suas vidas quando perdem seus filhos. Se preocupam em servir os seus filhos, mas não buscam fazer deles servos. Jesus é filho e foi servo. O que importa, irmãos, é apresentarmos Jesus aos nossos filhos. Se eles forem embora antes ou depois de nós, não importa. Nós o encontraremos. A gente costuma perder, às vezes, aquilo que a gente idolatra.
Mas se Deus for o principal na minha e na sua vida, não vai haver espaço para depressão. No nome de Jesus. Quero falar da depressão também aqui da Bíblia. Há muitas passagens na Bíblia onde grandes homens de Deus tiveram momentos de depressão, né? Vocês imaginam a dor que Pedro não sentiu ao negar Jesus na terceira vez? E o texto fala que no momento que ele nega Jesus, que está sendo açoitado, olha para ele. Diversas vezes nos Salmos vemos Davi em estado de profunda depressão. Salmo 32, 3 ao 7, fala assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, eles não o atingirão. Tu és o meu abrigo, Senhor. Tu me preservarás das angústias e me cercarás das canções de livramento. Guardar então os nossos pecados nos arrebenta. A gente, como falamos aqui, coloca tudo da nossa vida, quase tudo, nas redes sociais, mas não tem coragem, às vezes, de confessar os pecados a Deus, às vezes, de compartilhar para um amigo que confia, para um pastor ou numa célula, e continua sendo, sofrendo por causa desse pecado, porque você não consegue se livrar. Isso traz depressão. A gente deve confessar ao Senhor nossos pecados. Pecados não confessados não são curados. E é saudável que a gente tenha alguém em quem confiar. Mas também tem a ociosidade que deprime. Salmo 39, 2 diz assim: enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Então a falta do que fazer é uma coisa complicada. Eu, sinceramente, não penso em me aposentar. Talvez a melhor frase seria assim: eu não penso em ficar parado, pelo menos, né? Vi muitas pessoas, irmãos, com certeza vocês também, que pararam e claramente é como se a velhice acelerasse. Saíram dos seus empregos e a vida não era bem aquela que esperava. E às vezes para física e mentalmente. Observem as casas. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um nome chamado entropia. Tinha umas séries aí na TV fechada que mostrava assim cidades, uma computação gráfica, a entropia nas cidades. Nova York, se um dia não tivesse mais ninguém morando, fosse abandonada, aí mostrava o mato tomando conta de Nova York, as ervas, a vegetação indo, destruindo os prédios, as casas. Se você deixar a sua casa parada, não visitar mais a sua casa e for daqui a um tempo até ela, o telhado talvez já tenha caído, a casa começa a se rachar. Nós somos assim também. Não podemos ficar parados. É a entropia. Precisamos de uma manutenção também. As atribulações do trabalho, elas nos mantêm vivos. Exercitam a nossa alma. É preciso sempre estar trabalhando em algo, ter algum objetivo. Salmo 55, 4 a 8, vai falar do medo, do desespero. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Olha o sentimento de Davi.
Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Davi queria fugir de tudo. Davi estava com medo. Davi estava desesperado. Davi era um homem forte, tinha uma fé inabalável, sim, porém, a Bíblia mostra que ele tinha medo também. E que em alguns momentos ele pensou realmente em fugir, mas ele não deixava de buscar o Senhor. O Senhor realmente era a sua fortaleza, era Ele, era em quem Ele se refugiava, como Ele dizia nos Salmos. Muitos tiram suas vidas por causa de medo e desespero. Não tem o Senhor. Isso não pode ser o nosso caso, que nós temos o Senhor. Nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo que tem esperança e que leva a esperança às outras pessoas. Mas não quer dizer que a gente não vai também fraquejar em algum momento. Mas que nós sabemos em quem cremos. E que nos momentos de angústia a gente não está sozinho. O Senhor é conosco em todo o tempo. O Salmo 69, 19, ele diz assim: Tu bem sabes que sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conhece todos os meus adversários. Davi sofreu zombarias, sim. Na verdade, Davi colheu em sua vida também muita coisa que ele plantou. Cometeu pecados terríveis, porém se arrependeu como ninguém, porque o seu coração era realmente segundo o coração de Deus, e seus pecados lhe doíam a alma, mas o amor dele pelo Senhor era maior que tudo. Quando ele adultera com Batseba e é levado a... Ele nem estava percebendo as coisas que ele estava fazendo. Irmãos, isso é um cuidado muito grande que a gente deve ter, porque às vezes a gente está anestesiado, sabe por quê? No trabalho que a gente tem, no dinheiro que a gente está ganhando, e às vezes você não está vendo as coisas em que você está se metendo sem saber. Cuidado com quem você está andando. Então Davi, quando ele encontra Natã e Natã fala para ele, faz ele entender o pecado que ele tinha cometido, ele entra também num desespero, porque ele já tinha visto Saul perder o espírito e ele não queria perder. E ele fala: Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Mas sabe o que é legal que eu vejo em Davi? Não era simplesmente por um medo, porque olha, Judas, ele teve um remorso, porque ele viu que ele fez bobagem, ele viu que ele se deu mal. Mas Davi, o medo dele era porque, não é porque simplesmente Deus afastaria ele do seu espírito, mas é porque ele amava a Deus. Ele não conseguia se ver sem Deus. Ele não conseguia se ver sem a presença do Senhor. Porque o Senhor, para Davi, era tudo para ele, porque Davi não ia a uma guerra se o Senhor não falasse para ele ir. Davi não fazia nada que o Senhor não dissesse para ele fazer. Seu coração era sincero. Eu vou falar aqui, não vou ler, mas você vê também um caso de tristeza, de depressão em Asaf, no Salmo 73, vocês depois leiam, porque é um salmo, já falei algumas vezes, é um salmo que tem muito a ver com a gente, com o nosso cotidiano, aonde a gente que está na igreja, a gente que crê no Senhor, a gente que ouve as promessas de Deus, que entende as promessas de Deus, a gente que procura fazer o que Deus quer que a gente faça, mas você olha para o seu lado e você vê o mal prosperando. Você olha para o seu lado, você olha lá para o seu carrinho velho, que você está lutando lá
para cuidar dele, mas você vê o cara ali, o corrupto, o ladrão, o que for, passando numa SW4, um carrão, e você fica assim, caraca, porque a gente não pode, porque às vezes a gente acha que ser abençoado é ter carrão, né? A gente falou sobre isso, não é. Mas graças a Deus temos paz. Mas Asaf, eu li há muito tempo, eu não posso falar assim com muita clareza, mas eu li há muito tempo que o problema de Asaf é que ele tinha uma promessa dele ser quem ia cuidar de todo o louvor do templo. Mas que quando o templo foi construído, isso não aconteceu na hora para ele. Então ele começa a se desanimar de algumas coisas e ele fala assim, vale a pena eu estar nessa entrega toda para Deus? Vale a pena eu estar sendo tão fiel a Deus? Se eu olho para o lado, o ímpio, o mal está prosperando, mas eu não. Salmo 73 é muito perfeito. E ele vai nessa tristeza, né, falando sobre isso, até que chega lá no verso 17, fala assim, até que eu entrei no santuário do Altíssimo, e ele me mostrou qual era o fim deles. E aí Deus mostra que aqueles que estão se locupletando, que estão se enriquecendo de maneira errada, eles vão escorregar, eles cairão, que o final deles será terrível. E Asaf, ele fala até no final, ele fala assim, bom é estar na presença de Deus, porque ele compreende. Mas ele passou por um momento de extrema dificuldade, porque algumas pessoas podem estar na igreja se sentindo fracassadas. Algumas pessoas podem estar aqui na igreja se sentindo deprimida, olhando para trás, vendo caminhos que não seguiram, ofertas que lá atrás talvez você não tenha aceitado, oportunidades que você acha que você perdeu e que hoje não tem mais como voltar atrás. Mas é muito importante compreender, meu amigo, eu falo isso por minha causa, porque comigo também é assim. Se a gente está aqui, se a gente crê nesse Deus maravilhoso, sabe? Se a gente busca fazer a vontade dEle, essa é a melhor oportunidade que você aproveitou. Essa é a melhor escolha que você fez. Isso significa que aqueles caminhos, aquelas ofertas, aquelas oportunidades que você acha que você perdeu, elas não eram para você. O Senhor te guiou o melhor caminho, a melhor oferta, a melhor oportunidade que você poderia ter na vida, que é Jesus, que é a nossa salvação. Mas vamos aqui, não vou demorar não, vamos aqui a uma aplicação disso. Vamos falar de Jesus. Jesus, ele passou por seu momento de tristeza, como a gente falou aqui. Getsêmani, chorando sangue. Mas ele, quando foi para o Getsêmani, o que ele fez? Ele levou 3 amigos. E ele chegou para esses 3 amigos e falou assim, olha, enquanto eu estiver ali, vocês fiquem em oração. Ele está nos ensinando algo muito importante aqui. Primeiro, que se nós que somos, se somos nós que estamos passando por algum problema desse, a gente precisa ter amigos. A gente precisa contar com amigos de verdade. Contar com as orações dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Mas o segundo ensinamento que ele mostra aqui é que aqueles ali dormiram, né? Mas ele mostra que a gente, como amigos dessas pessoas que estão passando por isso, a gente precisa orar por elas. A gente precisa não só orar, estar junto delas.
Eu entendi algo muito bacana no processo da oração, que me ajudou muito e mudou muito a maneira do que eu oro, que é a questão da empatia. Quando você vai orar por alguém, você tem que se colocar no lugar da pessoa. Você tem que sentir a dor que a pessoa está sentindo. Você tem... O Senhor não fala, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Chore junto com ela, sinta a dor da pessoa. Se algum irmão teu tem alguém passando por depressão, naquele momento que você se ajoelha e você vai orar por ele, pense no teu irmão com aquela depressão. E é assim que Deus quer que você faça, quando você ore para Ele. Porque não é só orar, não é só falar por falar, mas é sentir a dor do outro. E isso também tem que se reverberar em ir lá. Irmãos, também entendo, não é fácil, a gente vive uma vida muito atribulada, a gente não tem muito tempo às vezes para as coisas, a gente fica mal com isso. Mas a gente precisa socorrer os nossos irmãos. Não podemos deixar os outros sozinhos. Precisamos quebrar os nossos muros. A gente precisa. Sabe uma coisa que eu entendi nesses dias? Por exemplo, eu sou meio chato com algumas coisas, né? Mas tipo assim, às vezes, né, tem pastor, pregador que fala assim: fala pro teu irmão aí. Rapaz, eu fico doido com isso. Quando fala com o teu irmão aí do lado, meu Deus do céu. Aí você fala, mas eu entendi o porquê disso. Sabe por quê? E é engraçado porque tinha uma banda do mundo, muitos conhecem, Pink Floyd, que tem um disco que se chama, olha aí, que se chama The Wall, que tem uma parte que fala sobre isso, dos muros que a gente vai construindo. Quando eu falei aqui daquelas questões dos pais com os filhos, na verdade os pais estão construindo muros ao redor dos filhos, e é o que acontece nesse filme, mas o filme não é bom para isso não, só essa partezinha. Mas a gente faz muros com os nossos irmãos na igreja. E às vezes, quando o pastor fala isso para você, é uma maneira de você realmente olhar para o seu irmão do lado e falar com ele, porque às vezes você não fez isso. Olha para o seu irmão aí do lado e dá um sorriso. Fui às forras. Agora Davi, olha Davi. Vamos aprender com ele. Davi orava constantemente e intensamente e com ousadia. Como é que você ora, irmão? Você às vezes deve chegar, eu estou falando porque eu também faço isso. Se deixar para orar na hora de dormir, deitado, acabou, não vai. Mas você às vezes ora, Senhor, não sei o quê. Cara, eu duvido que Davi orasse assim. Porque você vai ver Davi falando com o Senhor, Senhor! Primeiro que ele tinha orações imprecatórias, né? Davi falava assim, arrebenta os dentes dele, Senhor. Olha, aquela época, hoje você não pode mais orar assim, Jesus acabou com isso. Mata eles, destrói. Não. Mas Davi, ele falava, Senhor, o Senhor não pode, eu estou sofrendo, o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo, Senhor, vem em meu socorro. A gente é muito tímido na oração, a gente quer falar baixinho, a gente é tímido no louvor. Às vezes, eu sofri muito com isso, eu vejo assim, as pessoas impondo, eu custei para impor as mãos assim, cantar fazendo isso, né? Eu tinha um pouquinho de vergonha, lá no início. A gente é tímido. A gente às vezes não quer dançar um pouquinho, não é pecado. É se deleitar no Senhor, chorar no Senhor. Você não precisa ter vergonha de chorar, é maravilhoso chorar no Senhor.
A gente precisa disso. Davi fazia isso tudo. Davi não se continha. Ele entra em Jerusalém dançando. Mical fica louca porque ele está dançando. Tá maluco? Você é rei, você entra assim. Mas ele não se continha na presença de Deus. Esse homem não ia ter. Ele teve momentos sim de tristeza profunda, mas ele não tinha uma depressão constante, porque o Senhor o levantava, o Senhor, sabe, o Senhor era toda a porção que ele necessitava. Davi também tinha uma outra coisa, ele dominava a palavra de Deus, ele sabia tudo que Deus já tinha falado, ele quando orava, ele repetia as próprias palavras do Senhor para o Senhor. Davi também cantava louvores, cantava, dançava na presença de Deus. Davi salmodiava o Senhor. Olha quantos salmos Davi escreveu, irmãos. A maior parte dos salmos de Davi são, você vê os salmos, ele, claro, pedindo socorro a Deus, mas grande parte, a maior parte, é ele agradecendo pelos livramentos que Deus deu a ele. Porque não havia nada que acontecesse na vida de Davi que ele não glorificasse a Deus, que ele não enxergasse que tudo que acontecia na vida dele era Deus agindo na vida dele. Não tem como sairmos das dificuldades, do momento de depressão em nossas vidas, se não fizermos como Davi, se não louvarmos o Senhor em todo tempo, se não orarmos, se não fizermos as nossas petições e, acima de tudo, sendo gratos em todo tempo ao nosso Senhor. Finalizando aqui, depressão pode ser causada por muitos fatores realmente, diversas situações, mas somente em Deus podemos ser definitivamente curados, somente no Senhor, independentemente de qualquer coisa que nos aflija, só o Senhor. Busquemos seguir as orientações que o Pai nos deixou e clamemos ao Senhor para que Ele aquiete a nossa alma, pois a nossa alma tem sede de Deus. Só o último versículo, um versículozinho só, finalizando essa mensagem. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Amém. Deus abençoe.